Fala pessoal do terceiro ano, tudo jóia? Eu espero que vocês estejam bem, né? E aí estamos retomando com as nossas atividades remotas, né? Vou dar continuidade a partir daqui. Hoje a ideia é que a gente possa rever, dar um tempo para vocês reverem um pouco do conteúdo de algumas questões voltadas para a área, né? Mas o foco do nosso conteúdo é o conteúdo de cilindros hoje, tá? A ideia agora é dar continuidade, então, né, volumes e áreas de alguns sólidos, e a gente sai dos poliedros nesse momento e passa a ver um pouquinho sobre os chamados corpos redondos, tá? O que é um corpo redondo? Corpo redondo é uma figura que não é constituída por simplesmente faces planas, vai ter faces curvas, né? Existe uma infinidade dessas figuras. A gente começa hoje vendo os cilindros, ok? Bom, vamos lá então. Eu acredito que todos já ouviram falar de cilindros, né? O detalhe é que talvez até agora ainda não tenha contado a real história para vocês, né? Os cilindros, na verdade, não são só aquele conjunto de figurinhas aí, ou melhor, sólidos, né? Que vocês estão acostumados a ver, né? Acompanhar. A gente tem uma grande quantidade de outros sólidos que também são chamados de cilindro, né? Eu vou falar um pouquinho da definição mais ampla, ok? Então, a definição é: seja P um plano e nele vamos construir uma curva, né, ou uma região, e tomando também um segmento de reta AB, que não seja paralelo ao plano. Esse segmento não pode ser paralelo ao plano. Ele tem que ser, tem que ter uma inclinação diferente da inclinação do plano. E nem esteja contido nesse plano, né? Então você não pode ser nem paralelo, nem estar contido. Um cilindro é a região de todos os segmentos congruentes e paralelos ao segmento AB, com uma extremidade nessa curva ou nessa região. Ixi, professor, isso aí ficou um bicho de sete cabeças, a gente não entendeu nada. Vamos tentar ver uma figura então no próximo slide. Bom, vamos ver então se a figura ajuda um pouco, né, para que a gente possa entender um pouquinho melhor a definição. Então, com base na definição, né, eu tenho aqui um plano, né, usando as mesmas características que foram definidas lá, um plano P, né, eu não costumo usar letras de forma do nosso alfabeto maiúsculas aí, né, para representar planos, e sim letras do alfabeto grego, mas enfim, lá na definição tinha chamado de P, então seguimos essa lógica. E tínhamos dado uma curva, né? Essa curva aí, parece um coração, professor, né? Até vamos lá dizer que vale. São arcos de circunferência aí que estão interligados, né? Formando aí uma curva, tá? Lá estabelece que pode ser uma curva, que daí seria somente essa linha aqui, tá? Ou uma região, e aí que seria a linha e todos os pontos que estão dentro dessa linha, ok? E aí também se estabelece lá que tem que ser dado um segmento AB, né? Tá aqui o segmento. Esse segmento ele não pode estar no plano, né? Ele não pode ser contido ao plano e ele também não pode ser paralelo ao plano. Então esse plano aqui, usando a imaginação geométrica de vocês, tá? É como se fosse aí, sei lá, o tampo da carteira da sala de aula. Eu tenho lá uma curva desenhada nesse tampo e eu tenho aí uma caneta, né, um segmento, enfim, que está aí, não está sobre a mesa, né, não está no plano e também não está paralelo, não está com a mesma inclinação do tampo. Ele está na direção de perfurar o tampo aí, beleza? E aí eu fiz aqui a representação de alguns segmentos. Esses segmentos aqui, eles têm a mesma medida de AB. Eles são paralelos a AB. Eles têm a mesma inclinação que o AB tem, ok? Então são segmentos aí que também estariam perfurando, né, ou na posição de perfurar o tampo da mesa aí, né, o nosso plano. E se vocês pensarem nos infinitos segmentos desse que eu consigo colocar, porque aqui eu coloquei em um ponto, outro ponto, mas essa curva ela tem infinitos pontos que estabelecem a curva como um todo, certo? E aí se eu coloco os infinitos pontos e também construo sobre eles os infinitos segmentos que são paralelos a B, você já começa a perceber o que eu consigo construir aqui, né? Lembra o cilindro.
Ah, professor, mas por que que você não pegou um círculo aqui embaixo, que seria muito mais fácil de entender isso? Exatamente para a gente fugir dessa construção única, tá? O cilindro é mais do que cilindro com base circular, com base sendo um círculo. Mas essa é a definição geral de cilindro. Ah, professor, essa curva podia não ser fechada, podia ser aberta, certo? Podia ser algo. Vamos pegar e tirar essa parte aqui do pseudo coração aí, né, e ter apenas uma curva. Poderia? Poderia, né? Lá não define que a curva tem que ser fechada. Define-se que tem que ter uma curva. Então, quer dizer, um cilindro pode ser uma espécie de uma folha ondulada? Hein? Sim, exatamente. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante que vai esclarecer ou clarear um pouquinho mais ainda sobre isso. Tá joia? Ah, mas professor, eu estou acostumado ao cilindro que é o cilindro circular, né? Ok, tá? E aí, então, em caso de que a curva ou a região, se ela for, né, uma circunferência ou um círculo, a gente vai ter exatamente o cilindro que recebe o nome especial de cilindro circular. Então, lembrando, os cilindros que a gente está acostumado a chamar de cilindros são um pequeno grupo de cilindros, né? O grupo maior de cilindros é muito além disso. Obviamente que a gente não vai fazer um estudo geral de todos aqui, tá? Então a gente vai fazer um recorte. Então tá aí uma imagem, né? Que remete a isso exatamente que a gente falou agora, tá? Quando a, a curva estabelecida no plano P ela for um círculo ou uma região circular, né? Ou uma circunferência, enfim, né? A gente tem o segmento AB aí, né? E se pensar de novo em todos os possíveis segmentos aí que são paralelos a AB e que vão ter pontos uma das extremidades vai estar alocado nesta curva, a gente vai ter automaticamente um cilindro circular. Ah, essa imagem eu estou mais acostumado. Beleza, a ideia é exatamente a mesma quando a definição é para curva qualquer, né? O único detalhe é que aqui a gente está usando a curva sendo uma circunferência ou a região sendo um círculo. Bom, então de novo, fugindo um pouco da caixinha, né? A gente tem aí um exemplo, né? Do que seria um, um cilindro não convencional, né? Que a gente não está tão acostumado a ver, onde, claro, agora que ele está deitado, digamos assim, deitado é meio forçado, mas a curva que definiu ele seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Estão vendo essa linha? O que que isso lembra vocês? Lembra alguma coisa? Eu me lembro. Não sei se vocês conseguem lembrar de alguma coisa aí. Vocês devem ter visto, né, um pouquinho no primeiro ano. A nossa carga horária é pequena, 90 horas semanais, 90 horas semanais, não, 90 horas anuais de matemática, né? Então é pouca coisa, mas imagino que vocês viram lá o gráfico da função seno. Se não viram no primeiro ano, se viram em alguma outra aplicação em disciplinas técnicas, dependendo do curso, enfim, né? Então, essa é a função, assimila-se, né, a uma senoide, que é a curva produzida pelo gráfico de uma função seno, né, ou cosseno, enfim. Cosseno também chama senoide, cosseno não chama cossenoide não, tá? Toda curva com esse formato se chama senoide. E aí, obviamente, né, ela estaria apoiada num plano P e teria aí um segmento que não pertence ao plano, né, que todos os segmentos paralelos a ele formaram ela, tá? Detalhe, estou trazendo a luz que, para sair da caixinha mesmo, esse desenho ele está, de certa forma, deitado. Não sei se essa palavra é muito adequada, mas, enfim, acho que traz a luz que eu estou querendo falar. Aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais comum, né, que é o chamado cilindro circular oblíquo, né? O que é o cilindro circular oblíquo? A base dele lá, né, a curva que definiu esse cilindro, nada mais é do que um círculo. O único detalhe é que o segmento de reta que foi tomado como base não é esse H aqui, tá? É um segmento de reta paralelo ao que a gente está chamando aqui de geratriz, tá? E depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas geratriz nada mais é do que o segmento que une duas extremidades aqui do
do nosso cilindro, tá? Com a mesma inclinação que o segmento AB que foi dado como parâmetro. Na verdade, o segmento AB é a geratriz do cone, né? É mais ou menos como se eu pegasse esse segmento e rodasse ele pela circunferência aqui na base, e quando eu faço isso eu construo o cone, né? Faço a casquinha desse copo aí e tal, enfim. Né? Esse seria né? Um cone, desculpe. Falei cone, mas é um cilindro. Tá? Cone é o próximo assunto. Essa seria então a geratriz desse, que a ideia é bem similar, mas essa seria a geratriz desse cilindro, né? E esse cilindro tem um eixo também, tá? Quando a gente vai para o âmbito dos cilindros circulares, o centro da circunferência, que dá a base para a construção desse cilindro, e o centro da circunferência obtida depois, né? Eles unidos formam o chamado eixo do cilindro. Obviamente, a altura de um determinado cilindro é a distância entre essas duas bases, né? Já estou dando nome aos bois aqui, mas as bases. E também a gente tem pouco usado no cilindro, mas o nome é diretriz, que é a reta, né? Desculpe, é a curva, né? Que determinou que tipo de cilindro a gente está falando, tá? Então, diretriz é o nome que se dá a essa curva, ou no caso de uma região, a região. Mas em geral a gente chama diretriz para uma curva, ok? Bom, esse é o super conhecido, né? Esse é o nosso cilindro mais comum, que é o cilindro circular reto, tá? Na base, ele tem um círculo, que por sua vez o círculo possui um raio, né? Tudo aquilo. Veja aqui, ó, o Gzinho que aparece aqui é a nossa geratriz, ou seja, nesse caso, o segmento AB que foi dado para definir esse cilindro, ele é perpendicular ao plano lá que contém a nossa diretriz, que é essa curva, que é o círculo que dá base, né, e que estabelece a construção do nosso cilindro, beleza? No âmbito de sólido, a gente inclui as bases como sendo parte do cilindro também, tá? E aí, nesse estudo mais adiante, a gente vai ver. Ah, professor, mas é muito complexo isso, tem muitos cilindros possíveis. Certo, a gente, obviamente, vai fazer um recorte, né? E qual é o recorte? Bom, o recorte é em cima de cilindros circulares. Então, o que a gente vai estar estudando daqui para frente, apesar de entender que o cilindro pode ser muito mais do que a gente está acostumado, é aquilo que a gente está acostumado. É os cilindros circulares, que podem ser cilindros circulares retos ou cilindros circulares oblíquos, como as duas últimas imagens mostradas. Bom, pessoal, vou trazer aqui alguns elementos, né, dos, dos cilindros, tá? Em especial, a gente está falando de cilindro circular a partir de agora, então, né? Então, as bases, né, que estão postas aqui seriam duas bases paralelas. Essas bases são sempre círculos ou circunferências. A altura do cilindro é exatamente a distância entre essas duas bases, né? Ou a distância entre os planos que as contêm. O eixo do cilindro é exatamente o segmento que une o centro do cilindro, de uma base ao centro da outra, né, passando pelo interior do cilindro. A geratriz é a curva, no nosso caso, a circunferência, né, ou a região, no nosso caso, o círculo. E também temos as secções ou seções transversais, que seriam cortes feitos por planos paralelos às bases e as figuras que esses cortes geram, né? Então, quando a gente tem um corte, a gente vai ter uma região. E essa região vai ser exatamente igual à base, em especial no caso dos cilindros circulares, vão ser círculos congruentes às bases. Buscando embasar a nossa discussão sobre a área do cilindro, né? A área da superfície cilíndrica, né? Então, tudo que tem na parte externa do cilindro, trago aqui uma ilustraçãozinha rápida que é como se fosse a planificação do cilindro, né? Ou melhor, é a planificação do cilindro. Então, ele contém dois círculos que aqui estão, com um raio R, e contém na sua lateral aqui, né, a superfície lateral dele é formada na prática, né, a gente está tratando aqui de um cilindro reto, de um retângulo, né? Esse retângulo tem o quê?
tem as seguintes medidas, 2πr e h. O h está onde? O h foi dado, né? A altura do cilindro, tá? E por que aqui é 2πr? Aqui é 2πr porque é exatamente o comprimento de uma circunferência de raio r, porque a circunferência se encaixa perfeitamente nessa lateral aqui. Nessa lateral ela dá a volta no cilindro, né? Quando ela dá a volta no cilindro, então ela tem a mesma medida que o comprimento do círculo, e o comprimento do círculo é 2πr. Por isso que essa medida é 2πr também. Beleza? Bom, vamos lá para algumas continhas então, né? Se a gente quer calcular a área então de um círculo, de um cilindro reto, a gente vai precisar calcular essas três áreas aí, né? Esses dois círculos e esse retângulo, tá? Então, lembrando, a área de um círculo, né? Ela é dada, a área do círculo é dada por π vezes raio ao quadrado, né? E um outro lembrete é que a medida do comprimento da circunferência é dada também, né? Não sei se vocês recordam aí, eu espero que sim, porque isso aí são coisas que vocês não podem esquecer, tá? O comprimento da circunferência é dado por 2πr, tá? Eu falo que vocês não podem esquecer porque vocês vão usar isso em muita coisa, tá? Não só em matemática, em física e outras frentes aí precisa também. Bom, e a área do retângulo é base vezes altura, né? Isso eu não preciso estar retomando aqui, que eu espero que vocês não esqueceram ainda, né? Bom, o que a gente tem então, eu vou chamar aqui de área 1 a área desse círculo, tá? Lembrando que os dois círculos são congruentes, então aqui embaixo também vai ser área 1, certo? E vou chamar o retângulo de área 2, ok? Beleza. Para calcular a área 1, então eu vou calcular a seguinte continha, πr ao quadrado, tá? Essa é a minha área 1. Para calcular a área 2, eu já tenho a medida do comprimento, que é 2πr. E esse cara é um retângulo, então a minha área 2 ela vai ser dada pela seguinte expressão, base vezes altura, né? Ou seja, 2πr, que é o comprimento ali, vezes h, certo? Que é a altura. E aí, no meu caso, a área da superfície, a área total, ela vai ser 2 vezes a área 1, né? Mais a área 2. Ou ainda, né, 2 vezes a área 1, que é πr ao quadrado, mais a área 2, que é 2πr h, né? E aí, simplificando essa expressão, então, só colocando em evidência o que eu tenho um 2, um π, um r, 2, um π e um r, certo? Então, eu vou ter 2πr em evidência, ok? Que multiplica, quem que eu tenho que multiplicar por 2πr para dar 2πr ao quadrado? Tenho que multiplicar r. E quem que eu tenho que multiplicar por 2πr para dar 2πr eu tenho que multiplicar por quanto? Para dar 2πrh. H, né? Então, R mais H. Portanto, a área da superfície é dada por 2πr que multiplica R mais H. Beleza? Bom, alguém deve estar perguntando assim, tá, e a área da superfície do cilindro circular oblíquo, professor? Deve ser diferente, né? Razoavelmente igual. Quando a gente tira a tampa aqui de cima, né? Desculpem aí o desenho, mas enfim, a gente tem um círculo. Quando a gente tira a parte de baixo, a gente tem um círculo também. Lembrando que esse círculo tem raio igual a R. E o que a gente tem no meio, quando a gente faz um corte, vamos supor, cortando sobre essa linha aqui, ó, essa linha geratriz, tá? E abrindo essa figura, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Vou estabelecer a geratriz aqui e vou rodar o que é o abrir. E quando fechar um ciclo completo, eu vou ter o fechamento. A figura que eu vou obter aqui no meio não é um retângulo, mas é um paralelogramo. E um paralelogramo com altura h. E essa medida aqui, a medida da base desse paralelogramo, ela continua sendo uma volta nesta circunferência, né? Ou seja, ela continua sendo 2πr. E aí, só lembrando, como é que calcula a área de um paralelogramo? Base vezes altura.
Ah, mas no retângulo a base era 2πr e a altura era 2 e era h. Fechou. Praticamente estamos na mesma situação, tá? Onde eu vou ter que calcular a área de dois círculos e a área de um paralelogramo, mas que as medidas aqui são as mesmas adotadas ali, né, nomenclatura, logicamente, pelo retângulo. Óbvio que essa medida aqui, inclinada, ela não é igual a h. Ela é diferente de h. h é a altura e essa medida aqui é o que a gente chama, lembrando, de geratriz, tá? São diferentes nesse caso. No cilindro circular reto, a geratriz e a altura são exatamente iguais. No cilindro circular oblíquo, elas mudam de medidas, ok? E aí a gente vai fechando a parte de área. Vamos falar rapidamente aqui também sobre volume, tá? A ideia é exatamente similar ao que a gente já viu em momentos anteriores, né? A gente está falando, usando sempre como referência o princípio de Cavalieri, tá? É um princípio, como eu já disse em outros momentos, bastante importante, né? E aqui a ideia é exatamente a mesma, né? Lá eu tenho, vejam bem, um plano alfa, que é esse plano amarelinho aqui embaixo, né? Onde está a base desse prisma, né? A base desse prisma e também está a base desse nosso cilindro, ok? Aparentemente aqui um cilindro oblíquo, né? Olha o eixo aqui inclinado e o nosso prisma aparentemente um prisma reto, beleza? Professor, mas o que tem a ver? O prisma é a seção ali, a base, né? Um quadrado e aqui é um círculo, beleza? Se eu consigo um prisma que tenha uma base com área medindo A e pego aí outro cilindro com área da base medindo A também, estou estabelecendo que esse prisma e esse cilindro, por mais que seja inclinado, que eles têm a mesma altura, tá? A distância lá daquele plano alfa e o topo dos dois é a mesma, a altura dos dois é exatamente igual. Como já foi dito, tanto no prisma quanto no cilindro, que as seções transversais, tanto do prisma quanto do cilindro, geram áreas iguais, né? Porque elas são réplicas da base, né? O que acontece, a mesma ideia da folha de papel, tá? Só que aqui eu peguei uma folha de papel quadrada e uma folha de papel circular e que essas folhas de papéis têm a mesma área uma com a outra, né? Tanto a quadrada quanto... Quadrada é modo de dizer, né? Mas tanto a retangular aqui quanto a circular, elas estão estabelecidas aí com a mesma área. O que eu consigo concluir aqui é que o volume desse prisma é o mesmo volume desse cilindro, tá? Pelo princípio de Cavalieri, eu tenho isso afirmado, né? Que o volume desses dois sólidos são equivalentes, tá? Detalhe, como é que eu calculo o volume do prisma? A área da base vezes a altura. E essa base é a mesma que essa, né? A área delas são equivalentes. Então, para calcular o volume desse prisma, eu também vou usar a área da base vezes a altura. É isso que a gente espera e é isso que a gente faz para calcular o volume de um cilindro, beleza? Bom, pessoal, só para concluir então, né, o volume do cilindro, né, aplicando o princípio de Cavalieri, né, o volume do cilindro nada mais é do que a área da base do cilindro vezes a altura. O único detalhe mais importante aqui é que a gente já tem, a gente está trabalhando com cilindros circulares, né, lembrando disso. Então a gente vai ter sempre uma mesma base, um mesmo formato de base. Né? Nos prismas a gente poderia ter um quadrado, um retângulo, um triângulo, um hexágono na base. No cilindro circular, independente se ele é reto ou se ele é oblíquo, a base será um círculo, tá? Então, área do círculo, πr ao quadrado, vezes a altura. Simples assim. Volume do cilindro, πr ao quadrado vezes h. Πr ao quadrado porque πr ao quadrado é a base do cilindro. Beleza? Lembrando e fechando por aqui que existem outros tantos tipos de cilindro. Nós estaremos trabalhando aqui com os cilindros
circulares, tanto retos quanto oblíquos. Beleza? Pessoal, eu não vou. A ideia não é essa semana deixar nenhuma atividade específica para vocês, mas eu solicito que vocês deem uma olhadinha aí em área e tudo mais e aproveitem esse vídeo porque ele será referência para a próxima atividade. E também aproveite para concluir ali a atividade 6, que muitos ainda não postaram, né? Eu estendi um pouquinho o prazo para entrega, tudo bem, mas ainda tem gente me devendo a atividade a T6 ali, vocês que são do terceiro ano aí estão me devendo, tá? E a ideia é corrigir em breve ela. Já antecipo para vocês que provavelmente as atividades remotas vão perdurar por bastante tempo, né? Não temos um cenário interessante para um retorno de atividades presenciais, então a gente vai precisar dar fluxo a isso e a ideia é logo estar de repente fechando notas para o trimestre com as atividades que vocês já fizeram e mais alguma outra que a gente vai propondo aí, beleza? Vamos conversando. Até a próxima!